capítulo 3, versículo 3. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode abrir no seu telefone celular, ou você pode acompanhar aqui na frente. Livro de Colossenses, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 3. É um versículo bem curto, mas ele fala assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Vou ler de novo. Porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. É muito comum ao longo da nossa vida, em algum momento nós nos sentirmos esquecidos. Esquecidos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelo nosso patrão, e algumas das vezes esquecidos por Deus também. Nós podemos nos sentir dessa forma, como que parece que está tudo dando certo para todo mundo, está tudo acontecendo algo na vida de todo mundo. Mas quando nós entendemos que quando nós estamos mortos, mortos fisicamente, não, mortos pelo nosso velho homem, pelos nossos pecados, mortos para esse mundo, existe um lugar, que é um lugar de abrigo, que é um lugar de esconderijo, que é um lugar de paz. E esse lugar, nós só conseguimos entender ele quando nós olhamos com olhos espirituais. Porque a palavra fala que o homem carnal, ele discerne, ele entende das coisas carnais. E que o homem espiritual, ele entende daquilo que vem do céu, aquilo que vem do alto. Então nós entendemos os lugares, o ambiente do que está acontecendo com a nossa vida, se nós olhamos com os olhos da fé. Assim nós conseguimos entender, quando o salmista escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então toda vez que nós estamos escondidos debaixo das asas do Altíssimo, é acompanhado de um período de descanso. O engraçado é que a nossa vida, e aqui agora essa palavra, ela é para a igreja aqui de Raianes, para aqueles que estão nos assistindo também, mas principalmente para nós que moramos nessa terra, nos Estados Unidos. É muito difícil nós conseguirmos descansar. Até no seu dia de folga, você se sente mal por estar de folga. Acontece com alguém aqui, gente? Você começa a se sentir inútil. Você começa a se sentir improdutivo. Você começa a sentir que você poderia estar fazendo algo para ganhar dinheiro ou para fazer qualquer outra coisa. Mas a verdade é que nós temos dificuldade de descansar no Senhor. Essa palavra vai falar com você, mas principalmente com você que se sente esquecido. Principalmente para você que se sente nesse lugar onde você não está sentindo algo acontecer na sua vida. E tem nome esses lugares. Dentre os maiores medos que existem do ser humano, uma pesquisa que você pode fazer fácil no Google, você vai ver que a solidão é um deles. Você vai ver que a injustiça também é um grande medo do homem, passar por uma injustiça. E também a morte. Então nós vamos falar aqui sobre algum desses buracos, algum desses sentimentos, algum desses lugares que parece que chega ao final da nossa vida. Mas nós temos que lembrar que existe um Deus que não muda de ideia sobre mim nem sobre você. Nós temos que voltar a lembrar do Deus que é chamado de Jeová Jirê. O Jeová Jirê, ele é o Deus que tudo proverá, ou o Deus da provisão. É um Deus que ele vai agir independente dos meus erros. Porque às vezes nós erramos, nós pecamos, muitas das vezes nós não fazemos o que tem que ser feito. Só que Deus, ele não muda de acordo com os meus erros, meus fracassos. Deus permanece no mesmo trono, a palavra dele é imutável, a opinião dele sobre você, ela não muda de acordo com o seu pecado, ou de acordo com o que você deixou de fazer. O Jeová Jirê é o Deus que traz a provisão, que muda a nossa história, independente do lugar em que nós fomos colocados. Porque para o mundo pode parecer o fim, mas para Deus é um esconderijo. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37. Ao pessoal da arte, eu não sei se vocês conseguiram
preparar para mim o que eu mandei muito tarde, vocês me desculpem. Mas eu precisava de até o finalzinho da tarde para conseguir terminar tudo, então não consegui fazer com muita antecedência, vocês me desculpem. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 18, fala assim: e viram-no de longe. Aqui está falando de José, e quem está olhando aqui são seus irmãos. Antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem, e disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Eu sei que tem gente aqui que é sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será um dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou das mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramei sangue, lancei-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, que iam levar consigo para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em matarmos o nosso irmão, em escondermos a sua morte? Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e lançaram a José da cova, e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram para o Egito. Uma história que todos nós conhecemos. José é um menino sonhador. José é um menino que era o preferido de seu pai. E José tem sonhos. Só que o que nós dividimos com os outros são as bênçãos e as vitórias do Senhor. O sonho a gente não divide com todo mundo. Só que era um menino que não sabia disso. Muitas vezes nós na fé, nós somos assim, nós queremos falar tudo para todo mundo, não é assim. Só que infelizmente quando acontece o milagre, muitos de nós não dividimos com medo de perder o milagre. Olha, é completamente o inverso. Quando acontece o milagre da parte do Senhor, a gente pensa assim: ah, mas eu não vou falar, porque se eu falar, vai que alguém fica com inveja e eu perco. Será que o Deus que dá é o Deus que faz você perder depois? O Deus que dá é o Deus que mantém. Os planos você guarda para você. As vitórias que Deus faz, você fala para colocar o nome de Jesus lá em cima. É assim que funciona. Mas José não sabia disso, ele era um menino. E ele tem alguns sonhos ali, ele sonha que tem uns feixes no campo, e tinham 12 feixes, e eles se curvavam a um outro feixe, aquele feixe era ele, representando que todos os pais e os seus irmãos se curvariam diante dele. Aí depois ele tem um sonho ainda mais mirabolante, ele sonha que tem estrelas, e elas se curvam, e os astros se curvam a ele, como se ele fosse assim, o centro da atenção, como se ele fosse o maioral. Só que aquilo, gente, confunde a cabeça de quem não está vivendo o mesmo propósito. É por isso que esse sonho que está dentro do seu coração queimando, que parece muito grande, é porque é para você. É porque é para você, você não vai dividir com quem não está vivendo o propósito, com quem não está na mesma fé, com quem não está na mesma mesa, comendo da mesma comida espiritual. Só que ele não sabia, era um menino, ele divide. Aí o seu pai, para piorar, dá uma roupa para ele diferente, uma roupa com brilho diferente, porque o sonhador, ele brilha diferente. O sonhador, ele está bem, ele continua sonhando. O sonhador está tudo errado, ele continua sonhando, porque está nele, é de dentro para fora. E esse menino sonha, e agora ele tem uma roupa diferente, uma roupa bonita, e um dia ele vai levar comida para os seus irmãos, vai espionar os seus irmãos. E aí acontece algo que talvez já aconteceu com algum de nós: manipulam acabar com a gente. E os irmãos têm ideia: vamos matar esse menino. Gente, para um familiar falar isso do outro, você imagina só, hein? Tem hora que dá vontade, gente, de matar o irmão do lado, mas não pode. Vão matar esse menino, gente. Vão matar, vão por fim essa história, que esse menino lá vem o tal do sonhador. Quero ver o sonho dele agora. Aí eles acham ali um poço e jogam o menino lá dentro. Tira as roupas dele, arranca a roupa dele, joga ele lá naquele poço, e eles vão comer. Aquilo que parecia ser um poço da solidão, porque o poço não cabe mais de uma pessoa, é só você.
O poço é um lugar, na minha casa tinha poço no Brasil, eu sei como é que é um poço. O poço é um lugar úmido, escuro e frio. E muitas das vezes fundo, para que se ache água. Então é jogado aquele menino naquele lugar, num lugar de solidão. Para todos ali, tinha chegado o fim de José. Só que o mesmo poço que para o mundo, sendo interpretado como os homens carnais, ele é um poço da solidão, para Deus, chama esconderijo da honra. Sabe aquele lugar que você está, que parece que nem a sua lágrima tem força para sair dos olhos? Para o mundo é o final, para Deus Ele está te guardando, preparando o caminho da honra. Porque, vamos lá, primeiro que aqueles homens queriam matar a ele. Eles matam ele, igreja? Eles não matam ele, porque não sai um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus falar que pode. Quanto mais alguém tocar a sua vida, saiba que as tuas mãos estão na mão do Senhor. Ninguém te toca se não for da permissão de Deus. Segundo, o poço não tinha água. Que poço é esse? É um poço que até a água obedece a Deus, se ela tiver que estar cheia ou vazia. As circunstâncias da nossa vida, elas não são guiadas pelo que os outros acham, mas pelo que Deus falou que é. E se Deus falou que é, gente, vamos lá. Se Deus falou que é, a única palavra que nos interessa é o que Deus falou a nosso respeito. A única palavra que nos interessa é o que está escrito nessa Bíblia aqui, sobre o que aconteceria sobre o nosso futuro. Aí agora ele é vendido por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata era um valor suficiente para se comprar animais. Então a mesma coisa com que ele tomava conta foi o preço que ele foi vendido pelo. Eu sei que tem hora que não vão valorizar a gente. Eu sei que tem hora que talvez nós vamos estar num lugar de muita solidão. Só que nesse caminho, onde nós estamos em solidão, existe algo que é um Deus que trabalha enquanto nós dormimos. Está na palavra. Aquele Deus que trabalha para quem Ele confia. Aos seus amados dá enquanto dormem. Ah, como é bom eu saber que eu não preciso estar trabalhando igual um doido, deixando de gastar tempo com a minha família, não vindo à igreja, perdendo e vendo a vida passar. Porque enquanto eu estou descansando no esconderijo do Senhor, Ele está trabalhando por mim. Aí Ele manda vir agora o que parecia só mercadores. Só que os mercadores ismaelitas, eles eram mercadores de luxo. Eles não vendiam qualquer coisa. Diz a palavra do Senhor, que eles vendiam especiarias, vendia mirra. Lembra quando as ofertas os reis magos foram levar ali para Jesus? Quando Jesus era um nenenzinho? Eles vendiam tudo do bom e do melhor. E os escravos, eles não vendiam qualquer escravo. Eles vendiam escravos bonitos, fortes e jovens. Não foi qualquer um que passou ali para comprar José. Deus ali preparou o Uber Black. O Black é o melhor que tem? Exclusive, é assim? Coloca essa palavra, fica mais bonito, né? Uber Black Exclusive. Para pegar José e levar ele como escravo, mas levar ele no lugar certo, do jeito certo, com o cheiro certo. Porque também ali tinha algo chamado bálsamo, que eles estavam vindo do lugar chamado Gileade. Talvez para mim e para você que não conhecemos o bálsamo de Gileade, não ia fazer diferença nenhuma. Mas para um judeu, quando ele entrou naquele ali, gente, porque os sinais falam, amém? Sinais falam. Quando ele entrou no lugar onde o perfume mais caro, usado pelos médicos para curar, e apenas os reis tinham aquele perfume, ele chegou no deserto como escravo, mas chegou cheiroso, chegou perfumado, porque até no momento de destruição e de derrota, e que parece que tudo está dando errado, Deus nunca deixa de derramar o bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas. Está doendo, mas Ele derrama cura. Você aguenta mais um pouco. Está doendo, mas você chega do outro lado com um sorriso no rosto. Eu estava vendo as meninas daqui dançando, e de maneira profética eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o povo de Deus, eles dançam também durante as lutas. O povo de Deus também dança durante as dificuldades.
O povo do mundo não. Precisa estar embriagado. Precisa estar bagunçando. O povo de Deus não. Nós fazemos festa no dia bom e também no dia ruim, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, amém? 2, tem um outro buraco também, e talvez esse buraco é um buraco que você possa estar vivenciando, é a cova da injustiça. Como é ruim você ser injustiçado. É impossível alguém nessa casa aqui hoje, nessa igreja, com a idade que nós temos, com a história de vida que nós temos, nós não temos passado por um momento de injustiça. E a injustiça dói, não dói, gente? Dói? Tem hora que a gente passa por situações porque a gente pisou na bola. Tem hora que o erro é nosso. Outro dia eu levei uma multa, $240. Era para me estar a 55, eu estava a 80 e pouco. Não percebi. Na hora, não percebi, sinceramente não percebi. Na hora que acendeu a luz atrás, a árvore de Natal, eu falei para a Dayana, amor, é para mim. A gente estava indo fazer compra, dinheiro apertado. Eu falei, meu Deus, amém, amém. Na hora que parou o officer, você sabe por que você foi parado? Not sure. Ele falou assim, você estava 24 milhas acima da velocidade. Vezes 10, né? Então $240 de ticket, né? A minha resposta para ele, sabe qual que foi? Me desculpa. Officer, I'm very sorry. Acabou. Porque tem coisas na vida que nós provocamos. Dessas coisas que nós provocamos, quando acontece, gente, é só pedir perdão e baixar a cabeça. Mas tem hora que não é. Tem hora que a gente está fazendo tudo certinho. A gente começa a orar, a gente entra para ministérios na igreja, a gente começa a ver algo para Deus, como eu nunca vivi antes, e agora começa tudo a dar errado. Uma injustiça, amém? Vamos ler então? Livro de Daniel, capítulo 6. Tem hora que a gente provoca, tem hora que a gente erra, tem hora que a gente não percebe quando vê já foi. Mas tem momentos que nós não fizemos absolutamente nada de errado. E parece que nós estamos novamente dentro de um buraco. E o que eu faço agora? Vamos ler o que Daniel faz. Daniel capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 13, isso aqui é muito importante, o 3. Então o mesmo Daniel sobrepujou, em outras palavras, ele se sobressaiu. Ele não foi só um dos 3 presidentes, ele era o melhor, porque nele havia um espírito, o que fala a sua Bíblia? Excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Ele não passava do limite de velocidade, ele fazia tudo certinho. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra ele, esse Daniel, a não ser se acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar, fazer uma lei que, com a proibição de que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer um Deus, ou a qualquer homem, que não seja somente a ti, seja jogado nas covas dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina essa lei, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas. Perdi aqui. Por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando e dizendo ao seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e lhe disseram, porventura não assinaste o edito?
fosse lançado ele na cova dos leões? 13. Então responderam ao rei, dizendo: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Mas aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos médios e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram na cova dos leões. E falando o rei a Daniel, disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Que história linda, que história maravilhosa. Mas a história de alguém que não fez nada de errado, a não ser jovem, bonito e inteligente. Daniel é levado cativo à Babilônia porque ele tinha qualidades. Ele não foi levado preso porque ele tinha cometido algum crime. Quando eles procuraram para levar Daniel, alguns cativos de Israel, para Babilônia, eram homens que fossem bons na ciência. Então quando Babilônia toma como posse ali Israel, eles começam a procurar quem? Os melhores. Começam a procurar aqueles que tivessem talento para ter bons modos, talento para aprender matemática, talento para aprender sobre astros, sobre ciência, pessoas que fossem rápidas no seu pensamento, inteligentes, pessoas capazes, ainda formosos. Esse foi o pecado de Daniel, ter qualidades. Ele é levado, tirado da sua família, começa a crescer agora num outro povo, começa a aprender agora uma outra língua, começa agora a aprender tudo diferente. Só que o homem e a mulher de Deus, ele não se deixa abalar pelo ambiente que ele está. Você é crente, eu não aceito esse negócio de que quando eu estou no trabalho eu não sou crente, não sou cristão. Você é crente, você é cristão no seu trabalho, sim. Você é cristão na escola, sim. Você é cristão com a porta fechada do quarto, sim. Você é cristão na igreja, sim. Eu sou cristão no trânsito, eu sou. Nós somos cristãos o tempo todo. E Daniel foi cristão também num ambiente hostil, num ambiente que não era cristão, mas ele era um homem de Deus. E por ele ser um homem de Deus, como não acharam nele falha alguma, tentaram atacar a fé dele. Quando não encontrarem na gente algo para poder falar, de que você não pagou um imposto, de que você infringiu alguma lei, de que você fez algo errado, a próxima frase que vai vir vai ser para atacar a nossa fé. E nesse momento, o que vai definir da nossa reação vai ser a base em que nós estamos firmados. Se a base for de areia, a gente se entrega ao mundo, a gente cede ao que o mundo fala. Só que se a nossa base for Cristo, que é rocha, e não é através de uma pregação, mas é através dessa palavra aqui que eu estou firmado, eu continuo orando, eu continuo sendo cristão, eu continuo vindo na casa do Senhor, eu continuo sendo dizimista fiel, eu continuo abençoando causas, porque o que me define não é o que vão fazer contra mim, mas é o que Deus falou que Ele vai fazer por mim. E Daniel, o que ele faz? Ele fica sabendo daquela lei, só que é mais forte do que ele. Ele tem que orar. Ele tem que orar, porque tinha algo nele, que nessa igreja também existe, através da vida dos nossos pastores, que é o espírito de excelência. A pessoa que tem o espírito de excelência, meu amigo, ela não consegue ver esse telefone aqui assim, ó, que ela olha assim e fala: ele vai cair, deixa eu cuidar disso aqui. E ela cuida do que é dela, e ela cuida do que é do outro também, tá? A pessoa que tem espírito de excelência, ela faz o que é bom para ela, só que ela está o tempo todo servindo alguém. Vocês conhecem alguém aqui na igreja assim? Nossa igreja é cheia de pessoas assim, que está o tempo todo te servindo. É constrangedor. É constrangedor. Vou dar exemplo de uma pessoa só, uma pessoa. Pastora Rosi. A mulher está o tempo todo servindo, o tempo todo orando, é constrangedor. Não, vou dar mais exemplo. Pastor Marcelo, pastora Zali, o tempo todo servindo, à disposição, com o coração aberto. Quantas vezes eu venho ver o pastorzão aqui durante a semana, e você vê no rosto dele que ele está cansado, mas bateu ali na portinha, né, pastor? Entra, quem posso te ajudar? Tinha aqui um espírito de excelência na vida desse homem, e o espírito de excelência,
Ele não deixa você fazer o que você sabe que é certo. Doa a quem doer. E ali ele ora. E quando ele ora ao Senhor, aqueles homens armam a arapuca, e agora sim, eles levam para o rei, fazem casinha para destruir a vida dele, e agora ele está preso. Na cova dos leões, é um lugar que para o mundo, ele é chamado de cova da injustiça. No mundo espiritual, nós conhecemos como esconderijo do silêncio. E aqui agora tem um versículo que Daniel fala que isso aqui é tremendo quando eles prendem ele. Imagina só você estar orando e alguém chega para você e te prende agora por você estar orando, e vão jogar você numa cova com leões famintos que vão te destruir em alguns minutos. Aí agora eles chegam e pegam Daniel e estão levando Daniel diante daquela cova, aqueles leões fazendo barulho. Imagina comigo aqui, vai, leões famintos, rugindo alto, porque eles começam a ver ali Daniel chegando, né, carninha fresca, apesar de que já era um homem de idade, mas comidinha chegando aqui prontinha. E Daniel aqui agora ele fala um versículo que é sensacional, que eu queria que você que trouxe papel e caneta, você anotasse. Você que trouxe o seu telefone, o notes, queria que você escrevesse. Quando eles pegam Daniel para jogar ele agora dentro da cova, sabe o que ele fala? Nada. Ele não fala nada, porque aquele que sabe que a honra vem do Senhor, deixa Deus falar por ele. Daniel naquele momento ele não fala nada. A Bíblia não registra que ele se questiona, a Bíblia não registra que ele se coloca de vítima, a Bíblia não registra ele dizendo: mas Senhor, eu estava fazendo tudo certo, Senhor, eu estava indo no Lighthouse, eu estava indo nos cultos, eu estava fiel no dízimo, na oferta, eu comecei a levantar até de madrugada para orar, eu estava fazendo tudo tão certinho, Deus, agora levanta essa injustiça contra mim. Diz a palavra do Senhor que Daniel não fala nada, porque tem um Deus que naquilo que parece que é injustiça, Ele traz vitória. Naquilo que parece que é o final, Ele traz honra através do nosso silêncio. Quando nós não falamos, Deus, Ele fala por nós, Deus age por nós. E por último, queria chamar o ministério de louvor, por favor. No último nós temos que falar do maior de todos. No último nós temos que falar daquele que me dá esperança do dia de amanhã, por eu saber que Ele está vivo. Do último é aquele que não sabe o que é pecar. O último é aquele que quando disseram na eternidade, não tem ninguém digno de abrir o livro, alguém disse assim: oh, tem sim, tem um capaz de abrir, o selo, tem um capaz de ler o livro. Nós não podíamos terminar aqui sem falar daquele que era, que há e que há de vir, porque Jesus também foi jogado num buraco. Abra sua Bíblia, livro de Mateus, e nós concluímos com essa leitura. Senhor Jesus, você tem liberdade aqui, essa aqui é a sua casa, são seus filhos, nós somos teus. Perdoa o pecado da tua casa, perdoa o meu pecado, perdoa os nossos pecados. Mas nós decidimos, e de maneira profética, nessa manhã, como primícia da semana, nós falamos que o Senhor é o Senhor dessa semana, Senhor Jesus. Faz o que você achar que tem que ser feito. Faz, Deus. Mateus 28 fala assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo do Senhor, respondendo, disse-lhe às mulheres: não tenhais medo, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Oh Senhor Jesus,
no esconderijo da salvação, é onde nós encontramos Jesus. Para o mundo, é chamado de túmulo da morte. Pode começar a dedilhar aquela já. Como discípulos naquela época, como discípulos, de uma hora para outra eles se encontram com a situação de que o Deus que eles acreditavam que era Deus, agora era espancado, era cuspido. E como se não bastasse tudo, eles pegam e jogam aquele corpo dentro de um túmulo. Mas eu vou chamar de buraco, para ilustrar o poço de José e a cova de Daniel. Era um buraco. E os discípulos agora, eles se escondem. Eles vão para uma casa, e a palavra de Deus fala que eles estão morrendo de medo. Eles estão com muito medo, porque o próximo a serem mortos seriam eles. Porque eles falavam, mas ele falou que ele ia ressuscitar. Passa 12 horas, nada. Passa um dia, nada. E aqueles homens falam, nós estávamos lá na cruz, nós vimos o que aconteceu. E Jesus na cruz, parecia que ele estava sozinho. Para você que não sabe, quando ele fala, Pai, por que me desamparaste? Ele não fala aquilo contra o Pai, ele está recitando o Salmo 22. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Jesus ali olha para um lado, cadê seus discípulos? Ele olha para o outro, cadê aqueles que eu curei? Não tem ninguém, não tem ninguém ali para falar, ei, esse é o meu Deus, eu vi o que ele fez pela minha vida, eu sei o que ele mudou na minha história. Não tinha ninguém. Mas ele fala assim, porém, Pai, que seja feita somente a tua vontade, porque a tua vontade é melhor, Senhor Deus, a tua vontade é o que tem de melhor para a minha vida. Contudo, que seja o seu jeito. Ele é colocado naquele buraco, naquele túmulo frio, sozinho o corpo do rei, sozinho o corpo de Cristo. Só que daí, gente, e eu quero que você celebre nesse momento. Você pode ficar de pé, fique de pé, porque daí diz a palavra do Senhor que teve um terremoto. Eu vou repetir para você entender o que a gente está falando aqui. Teve um terremoto. O terremoto não vem para te matar, ele vem para colocar as coisas no lugar. E o terremoto agora faz, sabe o que? Faz a pedra rolar. Essa manhã é a manhã que a pedra da sua vida está rolando. Pedra, rola, 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 pedra. E para concluir, fala que o anjo senta em cima da pedra. O seu problema, ele não é nada para o Senhor. Ele senta no seu trono em cima da pedra e fala para você, não é morte, é salvação do Senhor. Versículo 6 fala, ele